Acabamos de completar então 2 semanas de mandato de Donald Trump na Casa Branca, na presidência dos Estados Unidos em 2025, e diversos efeitos já foram sentidos ao redor do mundo decorrentes da sua pujante política externa. Vamos ver como é que essa política externa do Trump tem funcionado até agora? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te deixa atualizado de temas de geopolítica e defesa. Bom, Donald Trump vem basicamente cumprindo aquilo que ele disse antes de sua posse, né? Desde que ele foi eleito presidente no último mês de novembro. Ele falou que ia usar de muitas tarifas, né? Falou que ia usar bastante o artifício de tarifação de importações, ou seja, das vendas de mercadorias e serviços de outros países para os Estados Unidos, para fazer com que os Estados Unidos atinja os seus objetivos geopolíticos. Isso é um reflexo, de certa maneira, uma continuidade, uma modernização da antiga política do Big Stick, fundada há mais de um século atrás por Theodore Roosevelt. Na política do Big Stick estava previsto não só a pressão econômica, quanto também a pressão militar, e é um misto dessas duas coisas que Donald Trump vem fazendo atualmente para cumprir os seus objetivos, né, as suas promessas de fazer a América voltar ou atingir uma nova era dourada, né, uma era de pleno sucesso, no qual os Estados Unidos voltariam a ser, então, uma potência inconteste no cenário mundial. Então, a partir do seu primeiro dia de governo em 2025, ele já começou a efetivar essa política na assinatura de diversas novas leis e diretrizes que impactaram realmente muita gente, principalmente no entorno do continente americano. Aqui na Sala de Guerra 2 nós já cobrimos diversos dos focos de política externa de Trump, mesmo antes dele entrar na Casa Branca este ano. E para quem esqueceu ou não viu, vamos relembrar quais são eles. Primeiro é a China, depois a América do Norte, incluindo o Canadá e México, depois o Panamá, a Groenlândia e, por fim, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. E já nessas primeiras 2 semanas a gente pode notar que esses 5 objetivos foram sim chacoalhados de verdade. Se bem que a primeira grande onda nem foi sentida contra esses 5 objetivos, e sim contra um outro país que não estava naquele planejamento inicial, que é a Colômbia, porque os voos com imigrantes ilegais deportados já começaram de forma bastante intensa no começo do governo, e quando os primeiros 2 voos com esses deportados vindos dos Estados Unidos foram enviados para a Colômbia, né, diretamente lá para o aeroporto de Bogotá, o presidente colombiano Gustavo Petro simplesmente rejeitou receber esses voos, e esses aviões tiveram que dar meia volta e voltar para os Estados Unidos. Claro que isso aí não aterrissou bem com Donald Trump e deixou ele furioso, fazendo com que instantaneamente ele anunciasse uma tarifação de 25% em cima de todos os produtos importados da Colômbia nos Estados Unidos. E que produtos são esses? Basicamente, as exportações colombianas para os Estados Unidos compõem cerca de 0,5% das importações anuais norte-americanas e são compostas prioritariamente por alguns minerais, alguns metais e também um destaque para o café. Como a gente pode perceber, tarifar importações realmente pode ser bastante vantajoso para os Estados Unidos quando o país que vende para eles tem inúmeros concorrentes, ou seja, nem o café colombiano, nem seus metais e também seus minerais são unicamente produzidos por aquele país e podem sim ser substituídos por importações de países concorrentes. E é aí que a força política de uma figura como Gustavo Petro começa a ruir, porque a plataforma dele, claro, é financiada por grandes industrialistas e produtores rurais na Colômbia, que vão então sofrer o prejuízo direto pelas ações do presidente. E olha só, não demorou nem 2 horas para que o presidente da Colômbia então voltasse atrás e declarasse que iria sim receber os voos, mas dessa vez Trump não enviou os próprios aviões e sim, como você está vendo na imagem aqui, fez com que a Força Aérea Colombiana enviasse esses 737 aqui de transporte para pegar esses imigrantes ilegais deportados lá dos Estados Unidos e trazê-los eles mesmos para a Colômbia. Para dar a informação completa para vocês, o Trump não só impôs a tarifação de 25%, quanto também ameaçou impor um travel ban, ou seja, um bloqueio de viagens
para cidadãos colombianos para os Estados Unidos, bem como a revogação de vistos para funcionários governamentais colombianos e também a paralisação completa da concessão de vistos, seja de imigração ou mesmo para turismo. Então você imagina como é que uma medida dessa realmente mexe individualmente com diversos blocos de suporte ao presidente do país, fazendo com que ele não tenha mais uma resolução firme em manter sua negativa aos Estados Unidos. Então essa rápida crise da Colômbia, que foi criada, ampliada e também resolvida de forma bastante clara em questão de horas, serviu, além de um recado para a própria Colômbia, como um recado para todo o restante do continente. E a gente pode esperar que para os próximos meses e anos aí do mandato do presidente Trump não haja desafios tão claros à sua autoridade aqui pela América do Sul. Como eu falei com vocês, desde o primeiro dia do novo mandato, Trump já impôs uma tarifação de 10% sobre todas as importações chinesas para os Estados Unidos, e Xi Jinping, o presidente chinês, então ontem decidiu revidar com uma tarifação também de 10%, mas veja bem, não é sobre todas as importações norte-americanas para dentro da China. É sobre apenas alguns setores específicos, como por exemplo, gás e petróleo e todos os produtos derivados desses dois produtos maiores, como também maquinário agrícola norte-americano importado para a China. Como você pode perceber aí, são itens que podem ser facilmente substituíveis por outros importadores. Por exemplo, no caso do maquinário, pode vir da Europa ou mesmo do Japão, na Ásia, e os derivados de petróleo podem sim vir da Rússia ou mesmo do Oriente Médio. Mas ao mesmo tempo, a indústria chinesa ainda é bastante dependente de muitas importações norte-americanas e muitos desses produtos e serviços provavelmente não têm concorrentes à altura, sendo então inviável uma tarifação maior sobre eles. Essa retribuição tarifária chinesa, entretanto, só passa a valer a partir do dia 10 de fevereiro, portanto, daqui a 6 dias ainda. Então, Donald Trump quer utilizar essa janela de tempo para conversar com Xi Jinping e acertar um acordo mais amigável entre os dois gigantes, evitando assim a famosa guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Mas com certeza o ponto que deu mais repercussão nessas duas primeiras semanas do governo Trump e sua nova política externa foi a relação dos Estados Unidos com seus dois parceiros da NAFTA, que são o Canadá e também o México. Nesse caso dos dois países que, na verdade, são parceiros num acordo de livre comércio da América do Norte, Trump impôs uma tarifa geral de 25% em cima das importações dos dois países para os Estados Unidos. E veja bem, claro que isso aí poderia prejudicar de maneira definitiva a economia norte-americana, visto que são realmente parceiros de grande porte para os Estados Unidos. Mas ao que parece, o levantamento prévio feito mostrou que o prejuízo para os dois países exportadores seria provavelmente maior do que o prejuízo para os Estados Unidos como importador desses bens de consumo. E como eu já mencionei no caso da Colômbia, as plataformas governamentais da Claudia Sheinbaum, presidente do México, aqui à esquerda da foto, e também do Justin Trudeau, à direita, o primeiro-ministro canadense que está de saída do seu cargo, realmente sofrem bastante com a pressão desses setores que apoiam com bastante dinheiro os seus governos. Ontem mesmo, Justin Trudeau anunciou uma contratarifa, ou seja, o início de uma guerra tarifária no valor de 100 bilhões de dólares para os produtos norte-americanos importados pelo Canadá. Mas menos de 24 horas depois, ele recuou dessa decisão e decidiu cumprir as demandas de Trump de reforçar a fronteira canadense com os Estados Unidos para coibir a imigração ilegal para dentro do país e também o tráfico de fentanil, que é uma droga muito utilizada em analgésicos e que vem causando um grande problema dentro dos Estados Unidos. A mesma coisa também foi observada por parte do México, visto que a presidente Sheinbaum também anunciou o envio de 10 mil soldados mexicanos para guardar a fronteira norte-americana, bem como ampliar a cooperação entre os dois países contra o tráfico de drogas. Trump também exigiu que México e Canadá forneçam informações de inteligência sobre a liderança desses cartéis
que traficam fentanil para os Estados Unidos e que também declarem que os cartéis são organizações terroristas, o que legitimaria, em qualquer caso, uma ação norte-americana, inclusive militar, seja de forças especiais ou não, contra essas instituições, mesmo que em território estrangeiro. Resumo da ópera é que os dois vizinhos dos Estados Unidos na América do Norte recuaram ante a ameaça de tarifação de Trump, que então colocou um adiamento no início dessa tarifação para daqui a 30 dias, para averiguar se as demandas deles estão realmente sendo cumpridas. A gente passa então para o caso da Groenlândia, a grande ilha do Ártico, a maior ilha do Ártico, e atualmente um território autônomo pertencente à Dinamarca. Nós já fizemos um vídeo aqui cobrindo toda essa questão da crise da Groenlândia com os Estados Unidos. Se você quiser ver, o link está bem aqui em cima, mas te atualizando na questão, logo depois que o Trump assumiu a presidência, a gente viu um posicionamento bem forte de líderes da União Europeia, dizendo que a Groenlândia é parte da Europa e que vai sim ser defendida pela Europa contra as intenções dos Estados Unidos. A gente viu inclusive a primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen, aqui na foto, dizendo mais uma vez que a Groenlândia é uma parte inalienável da Dinamarca e que não está à venda. E o parlamento da Groenlândia, inclusive, recentemente passou umas novas leis impedindo o financiamento externo de campanhas eleitorais para as eleições que vão ocorrer lá este ano. Isso por medo dos Estados Unidos financiarem pesadamente campanhas de candidatos pró-independência da Groenlândia. Esse é o grande medo da Dinamarca, de perder a Groenlândia para um processo de independência interno e que a Groenlândia, como um país novo, caia rapidamente sob a malha de influência dos Estados Unidos. Mas no fim das contas, a Mette Frederiksen também aparentemente está cedendo à pressão de Donald Trump por ter dito ontem oficialmente que uma ampliação da presença norte-americana na Groenlândia, seja ela militar ou não, é muito bem-vinda pela Dinamarca. Ela também anunciou novos investimentos em defesa por parte da Dinamarca na Groenlândia no valor de 2 bilhões de euros. Então, como muita gente antecipou aí, pode ser que essa história de comprar a Groenlândia seja apenas uma forma agressiva de negociar de Donald Trump e que, na verdade, esteja surtindo o efeito esperado, fazendo com que a Groenlândia seja mais bem cuidada pela Dinamarca e não abandonada, como os Estados Unidos vinham dizendo que a ilha estava. Já a questão do Canal do Panamá, que era outra grande promessa de Trump, de reaver o Canal do Panamá, ou reanexar o Canal do Panamá, inclusive voltando atrás em tratados que voltam lá em 1977, na gestão do presidente Jimmy Carter, que começou a afrouxar as rédeas norte-americanas e começar a ceder o controle do canal para a própria República do Panamá. A gente viu na semana passada o secretário de Estado Marco Rubio desembarcando na cidade do Panamá para conversar com o presidente José Raúl Mulino. E o principal tópico de conversa dos dois, claro, foi o controle do Canal do Panamá, que os Estados Unidos alegam que hoje está nas mãos da China. Deixando claro para vocês aqui, o que realmente acontece é que a empresa estatal que gerencia o Canal do Panamá faz concessões de infraestrutura do canal e uma administradora de portos sediada em Hong Kong conseguiu uma renovação recente do seu contrato para mais 25 anos de gestão. Essa empresa de Hong Kong, que havia ganhado essa concessão lá no comecinho dos anos 2000, passou a recentemente ser alvo de pesadas críticas norte-americanas, dado que a China, alguns anos atrás, descumpriu o acordado com a Grã-Bretanha em 1997 e tomou o controle completo de Hong Kong para si, o que na prática coloca a administradora de portos do Panamá sob controle direto de Beijing. E o que se apurou desta reunião do Marco Rubio com o presidente Mulino foi que o Panamá saiu dela cumprindo todas as demandas que os Estados Unidos exigiram. Inclusive, o Panamá se torna o primeiro país latino-americano a abandonar a iniciativa Belt and Road chinesa, que por sinal o Panamá tinha sido também o primeiro país latino-americano a assiná-la ainda em 2018. Novamente, isso aí é um sinal claro de mudanças no balanço geopolítico da América Latina, que passa a sentir uma pressão direta muito mais intensa por parte dos Estados Unidos. Por fim, a gente tem a questão da Ucrânia, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E a gente viu há alguns dias atrás
que o Trump tinha paralisado todas as novas ajudas externas dos Estados Unidos a diversos países, incluindo aí a Ucrânia. Esse próprio parecer aí teve uma reversão alguns dias depois, mas até o presente momento não existe com clareza uma definição sobre a continuidade dos auxílios norte-americanos de guerra à Ucrânia, seja ela de forma total ou parcial, o que deixa claro os brios em Kiev um pouco mais nervosos do que o normal. O que a gente viu ontem, na verdade, foi Donald Trump emitindo então uma comunicação a Kiev, oferecendo então ao Zelensky uma proposta de troca de acesso às fontes de metais de terras raras localizadas na Ucrânia, que os Estados Unidos têm imenso interesse, pela continuidade do auxílio de defesa à Ucrânia. O que, na verdade, é uma coisa que o próprio Zelensky já havia oferecido aos Estados Unidos no ano passado. Diversos países europeus, com destaque para a Alemanha, criticaram essa oferta de Trump à Ucrânia, dizendo que ela é bastante egoísta e que exclui os seus parceiros da OTAN. Mas esse arranjo representa uma possibilidade de continuidade do apoio norte-americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E vale lembrar que, embora de forma não muito clara, Donald Trump tenha sim ameaçado a Rússia com sanções muito mais poderosas do que as atualmente já praticadas, fazendo com que Vladimir Putin oficialmente anunciasse que está disposto a entrar numa rodada de negociações para encerrar a guerra com a mediação norte-americana. Bom, o que a gente vê então é que até o presente momento, essa nova política do Big Stick, marcada por um grande tarifaço por parte dos Estados Unidos, vem trabalhando em favor de Donald Trump, sim, assim como ele havia previsto. Claro que sucesso disso no longo prazo não é garantido e a qualquer momento, como a gente vê na situação ainda em aberto com a China, pode desaguar numa guerra tarifária que pode causar um problema bem grande para muito mais gente do que os dois diretamente envolvidos. Mas eu sei que você que gosta de geopolítica e também de história militar vai querer um item bem legal para colocar aí na sua coleção, né? Então dá uma olhada nessa coleção de 10 cards exclusivos dos 80 anos do dia D. Essa coleção eu adquiri lá na Normandia ano passado e ela é belíssimamente ilustrada com 10 cenários de ação relativos às operações de desembarque aliado nas praias da Normandia 80 anos atrás. E olha só, o bilhete para concorrer a essa coleção aí custa só R$2 e você pode comprar agora no link que tá bem aqui na descrição. Agora me diz você aí, o que você acha que vai acontecer nas próximas semanas nessa nova política externa do Donald Trump? A gente vai ver realmente uma consolidação dos objetivos norte-americanos, tanto no continente americano quanto no restante do globo? Ou vai haver um rebote e uma guerra tarifária vai ser desatada? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever aqui na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.